Mas na computação, a gente usa muito grafos, então é bem importante que a gente veja uma demonstração de indução em cima de grafos, que a gente vai ver em cima de árvores. Então, se a gente tem que GVE é uma árvore, a gente tem que a quantidade de arestas dessa árvore é igual à quantidade de vértice menos 1. Vamos só exemplificar aqui para a gente entender melhor o que é que esse teorema está falando. Então, se você pegar essa árvore aqui e contar os vértices que ela tem, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar n, que é a quantidade de vértices, é igual a 5. M a gente usa para a quantidade de arestas, tudo bem? Então, a quantidade de arestas aqui ela vai ser quanto? 1, 2, 3, 4. Então, aqui é igual a 4. Tudo bem? Com mais um exemplo, bem maluco aqui esse exemplo, se a gente for contar, como é que vai ficar, né? Tem um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você tem 12 vértices. Você vai ter quantas arestas aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, M igual a 11, tá? Lembrando que uma árvore é um grafo que ele é acíclico, ele não possui ciclo e ele é conexo. Ele tem que ser conexo, ou seja, existe um caminho entre cada par de vértices que você pega, tá? Tudo bem? Então, basicamente, você pode fazer isso para qualquer árvore maluca, sei lá, um negócio assim, né? Essa aqui, que é a estrela, grafo estrela. Será que ele vai ser também? A gente tem quantos vértices aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui n igual a 9. E a quantidade de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, m igual a 8. Será que isso funciona sempre? Então, é o que a gente vai mostrar agora utilizando a indução. Então, vamos lá, começar aqui. Primeira coisa da indução é a base. Então, a gente tem a base. Claro, né? Por indução. Tem que falar no que eu vou dar indução. Vou dar indução em N. E N vai ser a minha quantidade de vértices, tá? Então, vamos lá para a base. Então, a base é quando esse N ele é igual a 1. Quando você tem que o N é igual a 1, ou seja, a quantidade de vértices é igual a 1, você só tem essa árvore aqui, que é só um vértice. Então, aqui a gente vê que a quantidade de vértice é igual a 1 e que você não tem nenhuma aresta. Ou seja, você tem 0 aresta. Você tem 1 menos 1, né? Tudo bem? A quantidade de vértice menos 1. Eu vou tirar aqui esse 1 aqui para ficar um pouco mais visível, né? Vou colocar o V, né? Aliás, o tamanho de V. Tudo bem? Então, vale. Então, vou separar aqui. Mas, professor, tudo bem, eu entendi. Mas se o caso base não fosse n igual a 1, se o meu caso base fosse igual ao 2, como é que eu faria, né? Ora, se o seu caso é igual a 2, eu estou só mudando isso aqui, mas... Se o seu caso é igual a 2, qual é a sua árvore? Você tem 2 vértices. Para ser árvore, tem que estar conectado. Você tem que ter um caminho entre esses 2 vértices. Que, basicamente, você só pode ter uma aresta. Então, aqui, a gente vê que V é igual a 2 e que a quantidade de arestas é igual a 1. Tá? Igual a 1. E esse 1 pode ser visto como 2 menos 1. Ou seja, a quantidade de vértices menos 1. Professor, só para ter certeza que eu estou entendendo, vamos lá. E se eu não começasse do 2? Se eu começasse do 3?
tá? Aqui só com caso 1 funciona, mas eu estou fazendo esses outros casos aqui para você ver que daria certo também se começasse com gráficos de pelo menos 2 vértices, ou então pelo menos 3 vértices. Um gráfico que tem pelo menos... aliás, um gráfico que tem 3 vértices, você pega 3 vértices e tem que ser uma árvore. Você concorda comigo que esse aqui é a única árvore possível? Tudo bem? Olha, professor, mas eu poderia fazer essa ligação aqui. Você concorda que dá na mesma? É só puxar esse vértice aqui para cima e botar esse aqui para o lado. Eu ia ter a mesma coisa. Então, ela é desse tipo aqui, tá? Ó. Ela é desse tipo aqui. E a gente vê que a quantidade de vértice é igual a 3 e a quantidade de arestas é igual a 2. E 2 eu sei que é a quantidade de vértice dela, que é 3, menos 1. Então funciona, mesmo se fosse o 2 e 3 também. Tudo bem? E aqui na nossa hipótese indutiva, basta a gente enunciar, né? Então, seja verdade, seja verdade que toda árvore G, colocar VE, com a quantidade de nós igual a N, né? Com N vértices, possui essa quantidade de arestas aqui, que é quantidade de vértices menos 1 arestas. Bem, então, basicamente, a gente enuncia. E o nosso passo de indução? Como é que a gente vai fazer esse passo de indução? E agora? Como é que a gente faz um passo de indução utilizando grafos? Bem, é importante que a gente tenha aqui a ideia primeiro. De modo geral, a gente não aprende isso assim tão bem em matemática discreta. Então, vamos obter aqui um pouco aqui de uma ideia para a gente tentar mostrar esse passo de indução, tá? Então, a ideia é a seguinte. A gente vai pegar um grafo, vou chamar esse grafo de G', vai ser V', L', tudo linha, né? Claro, ele tem que ter N mais 1 vértices, colocar N mais 1 igual à quantidade de vértices dele, que é o tamanho de V', tá? Vzão linha. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Se você tem esse grafo, G', colocar ele aqui no canto aqui. Eu sei que ele é uma árvore, né? Eu sei que ele é uma árvore. Você concorda comigo que se eu pegar uma aresta dessa árvore, vou pegar uma aresta dessa árvore, vou colocar ela só um pouquinho mais para cá. Vou pegar uma aresta dessa árvore. Você concorda comigo que se eu remover essa aresta, se eu arrancar ela, se eu tirar ela daqui, eu vou ter 2 árvores? Então, essa ideia ela é uma ideia bem interessante, né? Por quê? Ora, professor, se eu tirar essa aresta aqui, eu vou ter 2 árvores. Então, aqui só a título de exemplo, se você pegar essa árvore aqui, eu estou falando o seguinte, se você tirar uma aresta, se eu remover essa aresta aqui, eu vou ter esse pedaço aqui que é uma árvore e vou ter esse pedaço aqui que é uma árvore. Tudo bem? Isso, se você fizer para cada aresta, para qualquer aresta que você pega e que você remova, você vai ter isso aí. Por exemplo, professor, e se fosse essa aqui? Você ia ter esse vértice sozinho aqui, que é uma árvore, e você ia ter o resto também como uma árvore, não? Bem, mas o fato é, você
você vai ter duas árvores quando você remove uma aresta qualquer de uma árvore, tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né, para nossa ideia, aliás, deixando um pouco o nosso exemplo de lado e vindo para nossa ideia, a gente vai ter duas árvores aqui. Eu vou ter uma árvore nesse pedaço aqui, vou ter uma árvore nesse outro pedaço aqui, tá? Tudo bem? E é o seguinte, eu vou... o que é que você consegue perceber? Que essa árvore que está do lado de cá, você concorda comigo que ela tem até N nós? Ela pode ter até N nós, porque aqui você está tirando o nó, não tá? Você tem certeza que no grafo G', você tem N mais um nós. Você tem N mais um vértices lá. Tudo bem? Nós é a mesma coisa que vértice. Em árvore, tá? Então, você tem N mais um nós geral. E aqui, dentro desse pedaço verde aqui que eu desenhei, eu tô sem esse nó aqui. Ou seja, que eu posso ter até N nós. Então, aqui eu posso usar a minha hipótese de indução nesse cara aqui. Tudo bem? Então, ó, se eu dizer que esse cara aqui é o meu G1, ele dá igual a o gráfico que é o V1 é 1, eu vou poder usar a minha hipótese nele e vou concluir que o E1, ou seja, que a quantidade de arestas que tem nele é igual ao V1 menos 1. Tudo bem? Mas isso porque eu sei que ele tem até N nós. Tudo bem? Lembrando que a nossa hipótese de indução, ela fala que tem até N nós. Ó, se você ver aqui como eu fiz aqui em cima, né? Eu esqueci até de colocar aqui, ó. Até N nós. É a indução forte, tá? Então, com até N nós, funciona? Então, beleza. Então, olha, a mesma coisa eu vou ter para esse grafo daqui, né? Eu sei que ele tem até N nós. Por quê? Porque esse vértice aqui, ele não está lá. Eu sei que no total eu tenho N mais 1 nós, e eu estou tirando pelo menos um cara, que é esse aqui, então lá só vai ter no máximo N nós. Bem, não necessariamente ele vai ter N, mas eu sei que ele pode ter até N nós. Então, é a mesma coisa. Eu vou utilizar a minha hipótese em cima desse cara aqui também, só que aqui eu vou chamar de G2. Meu grafo 2, né? Minha árvore 2. Então, tem um V2 e E2. Tudo bem? Aqui, se eu for utilizar a hipótese, eu vou ter que o E2, o tamanho de E2, é igual ao tamanho de E2 menos 1. Ok? Então, aqui eu utilizei a minha hipótese. Agora, vamos ver aqui, no geral, aqui, como é que fica esse negócio aqui, né? E', eu tenho que provar que a quantidade dele, do E', é igual a quem? O V', que é o meu total de vértice, menos 1. Bem? Agora eu vou fazer umas continhas para tentar concluir isso aqui, tá? Então vamos lá. Você concorda comigo que a quantidade de arestas que eu tenho em G' é a quantidade de arestas que eu tenho em G2 mais a quantidade de arestas que eu tenho em G1 mais essa aresta aqui. Então, mais 1, né? Ou seja, a quantidade de arestas de E2 é a quantidade de arestas que é do G1 mais a quantidade de arestas do G2 mais 1, que é essa aresta aqui que eu removi, né? Tudo bem? Então é o seguinte, por hipótese de indução, eu sei que o E1 ele é igual a V1, a quantidade de V1 menos 1. Eu sei que E2 é a quantidade de V2 menos 1. Eu não posso esquecer esse mais 1 aqui também não. Então aqui eu tenho mais 1. Tudo bem? Então eu vou ficar como? Eu vou ficar, olha, esse menos 1 vai cortar com esse 1 aqui. E aqui embaixo eu vou obter o quê? V1 mais
V2 menos 1. Só que fale para mim quem é esse cara aqui, essa soma aqui. Aqui são todos os vértices que eu tenho em V1, mais todos os vértices que eu tenho em V2. Então, todos os vértices que eu tenho aqui, mais todos os vértices que eu tenho aqui, são o quê? Exatamente a quantidade de vértices que eu tenho no meu G'. Ou seja, esses dois caras aí, a soma deles é igual a V', menos 1. Então, com essa ideia aqui, ó, você vê que a gente consegue provar o que de fato que a gente quer. Ó. A quantidade de arestas de um grafo com n mais 1 nós, ele vai ser igual à quantidade de vértices que ele tem menos 1. Tudo bem? Então, basta a gente escrever agora, tá? Então, vamos lá. Vamos lá escrever, né? Então, seja G' igual a VE. Tudo linha, né? Seja uma árvore com n mais 1 nós, ou seja, com n mais 1 igual à quantidade de nós que você tem, que é o tamanho de V'. Bem? Aí o que foi que eu fiz depois? Remova uma aresta. Vou chamar essa aresta de A, tá? Uma aresta A de G'. Tudo bem? Quando eu removi essa aresta, o que foi que eu fiquei? Eu fiquei com duas árvores. Então, ó, note que vou colocar assim, G' menos A são duas árvores. Tudo bem? Aí como foi que eu nomeei essas duas árvores? Tudo bem? Então, lembra do desenho. Sejam... Eu nomeei como G1 e disse que era V1 é 1. G2 igual a V2 é 2. As duas árvores de G' menos A. Tudo bem? Agora é o seguinte. O que é que a gente tem que escrever a partir daqui? A gente tem que notar que a quantidade de nós que tem em G1 e em G2 é no máximo N, né? Bem? Claro, eu acho que fica mais claro aqui quando a gente coloca o nosso desenho, né? Então, eu vou fazer aqui um mini desenho aqui, tá? Então, aqui é G. Aqui é só a aresta A. Aqui eu estou chamando de G1. E aqui eu estou chamando de G2. Se colocar desenho nas suas demonstrações, ajuda a entender, tá? Mas se colocar só exemplo sem você explicar nada, não vai valer de nada, né? A não ser que o desenho seja tão óbvio e tão autoexplicativo. Mas aqui, como é um pouco complicado, ajuda bem a gente, tá? Então, pronto. Então, veja que... O que é para você perceber? Que a quantidade de vértices lá de G1 é até N. Então, é no máximo N, né? E a quantidade de vértices do G2 é no máximo N também. Por quê? Porque simplesmente, se você olhar G1,
aqui, você vê que você tirou pelo menos esse vértice aqui, ou seja, o G2, o G' ele tem N mais um vértice, só que quando você tirou um, ele vai ter no máximo, como você tirou pelo menos esse vértice aqui, né? Você vai ter no máximo G2. Aliás, você vai ter no máximo N vértices. E a mesma coisa é válida lá para o G2, tudo bem? Então, ok, eu tenho isso aqui. Logo eu posso fazer o quê? Eu posso aplicar a minha hipótese, tudo bem? Logo, por hipótese de indução, a gente tem o quê? Temos que quantidade de arestas G1 é igual a quantidade de vértices menos 1. E a mesma coisa é válida para o G2. E2 é igual a quantidade de vértices do E2 menos 1. Bem? Agora a gente vai ter que só concluir com aquelas continhas que a gente tinha feito antes, né? Então, ó, portanto, o que é que a gente tem? Ó, a quantidade de arestas do G' é o quê? É a quantidade de arestas de G1 mais a quantidade de arestas de G2 mais 1. Tudo bem? E só para ficar claro, o 1 aqui é o aresta A, né? Bem, só para lembrar aqui, vocês aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então, utilizando a hipótese de indução, aqui a gente vai concluir, em vez de colocar o E1, o tamanho de E1, a gente vai colocar o tamanho de V1 menos 1, mais, em vez de colocar o tamanho de E2, a gente vai colocar o tamanho de V2 menos 1, e claro, não pode esquecer o mais 1 da aresta A. E a gente corta esse menos 1 com esse mais 1 e continua aqui, né? Então ficou a quantidade de V1 mais a quantidade de V2 menos 1. Só que quem é V1 mais V2? A quantidade de vértices de G1 mais a quantidade de vértices de G2. É exatamente a quantidade de vértices do G', né? Então, é igual à quantidade de V' menos 1. E aqui a gente vê que a gente chegou no que a gente quer. A quantidade de vértices desse cara aqui. Aliás, a quantidade de arestas vai ser igual à quantidade de vértices menos 1. Isso a gente está mostrando para um grafo que tem n mais 1 vértices. Tudo bem? Então, aqui a gente conclui a nossa demonstração por indução.